Agora vamos falar sobre uma coisa, você está falando de prática, né? Com a experiência que a gente já viveu, vamos falar uma coisa que a gente não tem muita experiência, mas o caso é tão absurdo, Pedro, que eu acho que a gente pode falar, porque o básico do direito nos proporciona isso, né? O que a gente estudou na faculdade, o que a gente viu aí nas nossas conversas, nos nossos estudos, que é o seguinte, não contratação após 24 etapas dentro de um processo seletivo gera indenização na Justiça do Trabalho. O que aconteceu, meus amigos? A terceira turma do TRT da 18ª região manteve condenação de montadora de veículos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 a candidata que teve sua condenação frustrada, mesmo aprovação em todas as etapas do processo seletivo. Repito, 24 etapas. A decisão colegiada considerou indevida a recusa de contratação sob a alegação de falta de aptidão oftalmológica. Detalhe, a CNH dele não tem nenhuma questão, ele já é relativamente atualizada e não havia nenhuma consideração sobre questões oftalmológicas. Após ser aprovado nas 24 fases do processo seletivo, o candidato relatou ter tido a documentação validada, chegando até a abrir conta bancária para recebimento do salário. E é bom lembrar que essa conta bancária é sempre aberta com uma carta da própria contratante. Bom lembrar isso também, né? O processo é esse. No entanto, foi recusado pela empresa antes de ser convocado para o processo de integração, diante de reprovação em exame oftalmológico. Diante disso, pleiteou a indenização por danos morais e lucros cessantes, vez que ele tinha pedido demissão do emprego anterior em razão da contratação. Em defesa, a empresa alegou a questão da aptidão oftalmológica, já que a função do empregado envolvia a condução de veículos. Por que não usar óculos, não é mesmo? Em primeira instância, o juiz negou o pedido de lucros cessantes a entender que não houve comprovação do pedido de demissão em razão da contratação. Isso é um aspecto probatório importantíssimo. Contudo, reconheceu a existência de dano fixando a indenização em R$5.000. Ao analisar o caso, o TRT, a relatora a desembargadora Wanda Lúcia Ramos, ressaltou a importância da aprovação do candidato em todas as etapas da fase de seleção, concluindo que a recusa configurou violação à legítima expectativa do contratado. A decisão também levou em consideração a teoria da perda da chance, segundo a qual indenizava a frustração de uma oportunidade real e concreta de obter um benefício futuro. A tese da empregadora restou prejudicada diante da comprovação de que o trabalhador possuía CNH válida e sem restrição para o uso de lentes corretivas ou o próprio... ou lentes corretivas pode ser óculos também, né? Pedro e Regina, eu estou muito curioso para saber o que você pensa, porque de vez em quando você me surpreende com alguns argumentos. E pela sua cara, acho que você vai me surpreender. Pela minha cara aqui, ó, tremendo em falar sobre o seu trabalho, né? Aliás, um abraço ao meu amigo Gabriel Oliveira, conhecido também como Sua Excelência Bituco. Bituco, gente boa. Gente finíssima que escolheu esta carreira. Graças a Deus alguém escolhe, porque eu jamais trabalharia no seu trabalho, que eu acho que eu mataria uma pessoa por dia, se não mais. Então, ainda bem que tem pessoas como o meu querido Bituco para fazer essa função, porque eu não teria paciência. É uma selva jurídica. O JEC e Justiça do Trabalho, GCRI também, mas eu não tenho muita familiaridade. Para mim, são selvas jurídicas, digamos assim. Mas, cara, vamos lá. Eu parei para ler o acórdão. Interessante. E aí? E não só parei para ler o acórdão, como eu fui pesquisar qual era a função que ele desempenhava, porque no acórdão ele cita. Então, é com produção de peças. Basicamente, o que ele faz é o seguinte: ele fiscaliza as peças daquela montadora. Você tá falando do caso concreto, do caso concreto. Esse cara aí que entrou com a ação e ganhou essa parada aí na Justiça do Trabalho. Ele basicamente fiscaliza as peças da montadora na produção. É isso a função dele. Tá? Perfeito. Essa é a função dele, descrita no acórdão, e a qual eu joguei no famoso Google Inteligência Artificial para entender o que mais aquela função desempenha dentro da montadora, porque tem um código lá, PDI, alguma coisa, FDA, PDI, barra, não sei o que. Era. Tem uma questão de segurança controle do trabalho, de produção, FDA, PDI, alguma coisa assim. As siglas eu não me lembro, mas tá no acórdão lá pra quem tiver curiosidade de ler. E não precisa ir muito a fundo na notícia do Migalhas que trata sobre isso. No final tem o nome do processo. E o acórdão você consegue acessar de forma direta e bem simples. Perfeito. A fonte, de fato, é o Migalhas. Então, cara... O cara que fiscaliza um produto, né? Então passa aqui o produto na frente dele e fala: beleza, esse negócio que tá legal, funciona, pode passar adiante. Obviamente eu tô tratando de uma forma rasa, até porque eu não sei que produtos são, isso não tá discriminado ali, mas eu sei que é um controle de produção de produtos que a montadora vai usar em algum componente do carro. Que a gente sabe que é uma montadora também, porque também tá no acordo. Primeira pergunta que eu faço é:
Pra que 24 processos Pô, meu seletivos? amigo, isso aí é o começo... Porque isso não tá no acórdão, tá? Só pra deixar claro. Isso tá na notícia do Migalhas. Então, se o Migalhas não teve um erro material aí mas dessa informação... O Migalhas tem uma credibilidade, O Migalhas tem uma credibilidade, então vamos partir do pressuposto que eles não tiveram um erro material de digitação ali do número 24? É. Meu irmão, pra que 24 processos seletivos com controle de uma pessoa que trabalha na controle de produção? A gente pode criar... Ó, isso aqui a gente já tá tentando entender o porquê. Não é o fato. Minha visão. Não se tornou necessário a contratação e foi tentando empurrar pela barriga, inventando o processo seletivo. Mas o processo seletivo dentro de uma montadora consiste em ter um custo. Você contrata uma empresa de RH terceirizada pra fazer isso. É verdade. Ela não faz internamente. O cara não vai ficar pagando 24 vezes o malandro durante... Cara, 24 vezes, vamos dizer assim, são 2 anos de pagamento, né? Se você botar aí uma vez por mês, vamos dizer... Cara, são 24 processos seletivos. São 24 fases, Você né? não faz 24 processos seletivos em 24 dias. Não faz. Todo dia você tem um processo seletivo. É basicamente uma vez por dia um processo seletivo. Não, mas é um processo seletivo com 24 fases. Tudo bem, 24 fases, mas assim, Não, as 24 fases, semanal, no você não faz máximo. num dia. Semanal, no Você máximo. não faz uma semana 24 processos seletivos, provavelmente Não, uma fase por semana, quero dizer. Entendeu? Então assim, você tá falando de 24 semanas, minimamente. Isso. Cara, é muito tempo, né? 24 semanas e 6 meses. Porra, 6 meses pra você contratar o cara que faz controle de produção, sem nenhuma ofensa quem faz controle de produção, mas eu acho que nem o CEO da montadora tem 24 fases no processo seletivo. Exato. Então assim, cara, pra mim isso aí já não faz o menor sentido. Ou tá errado essa informação dos 24 na notícia, outra vez. Não é que eu esteja descredibilizando Migalhas, a gente consulta eles muito, eu consulto no meu dia a dia pra várias coisas. A gente são fidedignos. Não pode ter havido um erro material nessa digitação de informação, porque outra vez, isso não tá constando no acórdão que tá lá colacionado. Mas, vamos tomar por base que seja verdade. Cara, 24 já é exagerado. Segundo, é um cara que desempenha uma função de controle de produção, que eu acabei de descrever aqui. Terceiro, a questão da CNH dele ter um problema de vista, cara, tudo bem, ele vai fiscalizar, então a vista dele tem que ser boa. Mas é algo que não seja possível você corrigir usando uma lente ou um óculos. Não ficou isso provado no processo, pelo menos, de que o nível de déficit na visão dele seria inviabilizador para a tarefa que ele existir. Sim. Então, ainda que você queira contratar o cara que você acha justo, você, sei lá, obriga o cara, dentro dos EPIs que ele vai ter que usar, ele tá sempre de óculos. Sob pena de uma advertência, enfim, justa causa, o cara, o que quer que seja. Mas ainda assim, eu acho um absurdo a condenação. Por quê? Cara, se existe uma etapa do processo seletivo, que é o exame oftalmológico, isso está no processo, foi comprovado que existia essa etapa, e ele não passou... Cara, a montadora não é obrigada a contratar ele. O meu ponto é o seguinte, e isso me parece uma análise objetiva. Ele pode ou não pode. Se você tem um órgão público, como no caso do Detran, dando validade para que ele consiga desempenhar a função de trânsito... Mas ele não vai dirigir nada. Perfeito. Só que se você tem condições para dirigir um carro em via pública... Você também tem condições para você fazer o processo. Você precisa de uma visão além do alcance para poder desempenhar a função dele? Bom, ele é controle de produção. Ele vai ter que analisar se a peça tá boa ou não tá. Se tá quebrada ou não tá. Provavelmente deve ser isso, porque ele é controle de produção, é isso. A peça passa na frente dele, ele vai ter que analisar aquela peça. Então, é imprescindível que ele consiga ter uma visão acurada sobre aquilo que ele tá fazendo. Isso não pode ser corrigido? Pode ser corrigido? Pode, mas qual é a obrigatoriedade dela contratar o cara? Você é advogado, aí você usa óculos. Se eu chegar pra você e falar, cara, eu não quero contratar esse cara que tem óculos, eu sou obrigado a te contratar? A obrigatoriedade é a partir do momento que você tem um relacionamento durante 24... Assim, minha visão. Durante 24 fases de um processo seletivo. Você dá uma carta para abertura de conta. Não tem a carta escrita no processo. Mas ele foi... Ele abriu a conta. Assim como ele falou que ele também tinha sido pedido de demissão, não provou. Ele não provou que era abriu a abertura conta. de conta salário? Não, ele falou que abriu a conta para receber o salário, mas não é a conta salário. Eu posso abrir uma conta hoje e receber o salário, não tenho vínculo com ninguém. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você ter um documento da empresa para abrir uma conta de salário. A conta salário simplesmente, cara, eu quero abrir uma conta de salário. O banco vai abrir uma conta que vai ser se fosse uma abertura de conta salário, você já mudaria sua perspectiva na opinião? Se ele tivesse mandado uma carta... Você foi, por exemplo, foi lá num bancão desse que tem conta salário. Não interessa, mas qualquer banco assinado pela empresa para abrir a conta salário. Se a empresa te dá um documento dizendo abre a conta salário... quando você vira CLT. Cara, se a empresa te der um documento abre a conta, aí eu posso até mudar de ideia. Aí eu posso até chegar e falar, pô, se o cara deu isso é porque ela queria que ele participasse do processo seletivo. Aí eu acho torto você dar uma carta assinada pela empresa, pela responsável da empresa, dizendo, vai lá, abre a conta e depois você fala, não vou contratar. Aí você se demite do outro trabalho, não é verdade? Então, mas isso não foi provado.
Isso não foi Não foi provado. provado. Inclusive, no próprio acordo, ele cita expressamente que o fundamento de pedido de demissão não foi comprovado no processo. Entendo. Então, isso não foi provado. Entendo. Ele alegou, mas não foi provado. Mas de qualquer forma, né? E aí a gente tem algumas diferenças, mas a gente vai caminhar num ponto comum ali do fato dos 24 processos. Não, isso é absurdo. Isso aí Uma esquece. fase de processo seletivo, né? Se isso aí... Cara, se isso aí, independente do resultado desse caso, se isso aí é verdade, 24% seletivo, Não, eu tô partindo... e se não tem uma mas justificativa técnica, porque A assim, realidade a é que- gente não entende controle de produção. Sim. De repente o maluco tem que, sei lá, ó, operar uma ferramenta, operar uma máquina, mostrar habilidade com isso, com aquilo, de repente existe uma necessidade. Eu acho meio absurdo. Mas eu acho que cabe... Eu acho que, Mas se assim, não for esse vamos- caso a de gente uma tem- necessidade técnica, a gente tem que cara, partir, trabalhar na eficiência sem implantador aí, né? A gente tem que partir de uma premissa que pela credibilidade que o Migalhas sempre nos trouxe, de que de fato Sim, é um fato Então, verdadeiro. partindo disso, a montadora tem que urgente investir em eficiência, né? Porque, Porque, pelo amor de Deus, tecnologia né? tá aí, né? Tecnologia tá aí. Que carro é esse? Quero até saber que carro é esse que eles estão comentando, né, meu? Caralho, 24 só por conta de produção pro cara passar. Ou é muito rigoroso. É que você então falou, nem o CEO é muito precisa ineficiente, disso, né? Nem o CEO passa por tantas fases de processo Pô. seletivo quanto esse cara Isso aí é absurdo, passou, isso aí não né? existe. E ele é um grande guerreiro, né? Que ele passou... Não, Pô, guerreiro. eu no décima primeira fase eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Né? bizarro. Vou tentar outro processo seletivo aí, porque... Bizarro. Isso aí eu nunca vi na Enfim. minha vida. 24 vezes. Mas assim, fato é que se não teve um documento formalizado pela empresa de que você tá dentro, seja, por exemplo, uma Não, carta é de verdade. tipo vai lá da conta, cara, eu acho um absurdo a Justiça do Trabalho condenar o cara por dano moral porque ele não passou no processo seletivo. Cara, ele não é obrigado. Mas documento assinado, mas, por exemplo, troca de e-mails, como a gente estava falando agora de WhatsApp. Por quê? Trazer a sua documentação que a gente vai analisar, isso é parte do processo seletivo. Não. Troca de e-mail, uma troca de e-mails falando. Gente, agora a gente está expandindo um pouco a conversa para poder entender questões de prova até nesse caso. Tentando ajudar a Justiça do Trabalho, né? Porque Uma troca- teratológica até teratológica. Uma troca de e-mails falando, você foi aprovado no processo seletivo. Porra, aí beleza. E aí você vai lá, tá no Você é notarial aprovado, com o aí cliente gera do WhatsApp. a legítima expectativa, o direito à perda de uma chance, aí tem toda essa discussão que beleza. Aí você pode trazer pro caso do processo. Mas outra vez, isso não está no acordo. Mas possivelmente, assim, aqui a gente... Tudo bem, a instituição probatória pode ter chegado nessa de certa conclusão. forma, até um meia-culpa aqui, talvez isso estivesse colocado dentro da reclamação trabalhista. Deve ter, mas agora a gente não parou para ler o processo inteiro. A gente viu o acórdão, de fato. Até porque é segredo de justiça, mas É verdade. não dá para ler. Mas assim, no acórdão, que os nomes são assim, ocultados, mas o acórdão em si você consegue ler, cara, não tem essas variáveis expostas. Tem a variável dele ter falado que pediu demissão e não foi comprovada o pedido de demissão, que é uma comprovação muito simples de fazer. Então, me parece aqui, isso não é tô querendo simples. ser leviano, mas me parece que o cara jogou isso pra Justiça do Trabalho, que sabe que às vezes essas coisas passam. Qualquer reação trabalhista já apresenta. É, muito pró-trabalhador, então o cara joga tudo que for de informação e vê o que o juiz vai dar lá no final. Então não foi comprovado, o que me liga um sinal de alerta. E não existe também a comprovação pelo acórdão que a gente lê de que houve uma formalização da empresa, da montadora falando, você tá dentro. Perfeito. E sim que tinha os 24 processos seletivos, provavelmente o 24º, sei lá, era o exame oftalmológico, porque ele não passou no exame oftalmológico, ele não passou no processo seletivo. Ele se sentiu prejudicado, teve um dano moral ali na cabeça dele nesse sentido, entrou no seu trabalho, e o seu trabalho deu esse presente pra ele. Até porque existe um outro aspecto no acordo que ele trata aí também, que a gente acabou não abordando, é que ele também pede lucro cessante. E também o acórdão negou o pedido dele de lucro cessante. Então, assim, eu vejo com muitas variáveis, muita ferramenta ali, de que, na verdade, ele jogou para o seu trabalho e não conseguiu uma indenização. E aí isso me incomoda no seu trabalho, como eu sempre falei aqui. Porra, a empresa não é obrigada a contratar o cara. não pode vir aqui não pra ter esse debate com você, que eu acho que seria legal, hein? Pode ser. Não sei se, cara, juiz é meio complicado, né? Porque os caras às vezes têm umas restrições do tribunal. Mas eu posso falar com ele. Vamos falar com o Bituco. Aí vai chegar aqui, juiz do trabalho, Gabriel, não sei o que, o Bituco. Vai ser sensacional. Se ele puder vir, vai ser um prazer. Seria um eu prazer. vou ter que me controlar pra não chamar ele de Bituco, né? Doutor Bituco. Excelência Bituco. Excelência Bituco. Mas, gente, fala aí, o que vocês acham? O que vocês acham sobre a justiça do trabalho? Vocês já tiveram experiência na justiça do trabalho? A gente sabe que não é o que a gente trabalha, que a gente conversa aqui com certas frequências. Com certa frequência. Já conversamos com advogados trabalhistas, como, por exemplo, a Rafaela Sionek, sócia da Natália, no BBL. Conversamos também com o Ligue, né, que é o Luiz Milhora.
do Veirano. Enfim, fica aí também a sugestão, se vocês quiserem ter algum conteúdo do Manda sobre a temática da Justiça do Trabalho. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês, nas experiências que tiveram com o seu trabalho, como foi? Põe aqui nos comentários, interaja conosco, porque a gente vai adorar ler o que vocês compartilharem conosco. Certo, pessoal?